Boa tarde. Queria agradecer a presença de uma mesa que nos deixa honrada pela composição, pela experiência de vocês. A gente sabe que a contribuição vai ser muito efetiva. Em nome do Instituto Unibanco, eu agradeço a presença de cada uma. Eu trabalho na Unicamp com formação de base de professores e, ao mesmo tempo, a gente tem um projeto, um programa nas escolas de transformação visando a melhoria da qualidade do clima, a redução da violência, ampliar os espaços de participação, mediação de conflitos e também visando uma convivência positiva, o bem-estar na escola. Nesse trabalho, a gente faz a formação em serviço. E as questões que essa mesa se propõe são questões que a gente se indaga. Quais saberes são necessários para esse gestor, de tal maneira que não fique só no conhecimento, mas que isso resulte numa transformação efetiva, que ele se sinta mais competente, que isso apareça, então, consequentemente, na maneira como ele resolve os conflitos, como ele lida com a qualidade das relações. Então, a formação em cidadania, assim como a formação visando o direito à aprendizagem em todos os sentidos, ela é uma questão extremamente complexa. E, justamente, a ideia da formação de base e a formação continuada, ou a formação em serviço, é o tema que move as nossas discussões aqui. Nós começaremos com a professora Bernadette, depois a gente passa para a Sílvia, e nós encerramos com você, Guilmar. Pode ser? Nós temos 20 minutos para vocês apresentarem, porque a gente está... Ao pensar o seminário, a proposta é que haja um debate. Então, depois disso, a gente vai abrir para as perguntas e continuar com as nossas discussões. Tá bom? Então, passando a palavra para você. Como é que põe aí? Eles colocam, pode deixar, já colocaram. Tá bom. Boa tarde a todos. Pena que eu enxergo mal vocês, eu gostaria de estar olhando para vocês, mas essa luz aqui nos deixa um pouco incomodadas. Bom, eu tomei para a minha fala de hoje uma perspectiva um pouco diferente daquela que eu tenho visto aqui, através das informações, ou de ontem à tarde, onde eu participei aqui. Muitas coisas aconteceram aqui, muitas contribuições que estão no plano do como fazer, de perspectivas, de problemas, de formas relevantes de vencer isso, seja em termos de uma gestão mais geral ou uma gestão específica, voltada para a gestão pedagógica ou voltada para a gestão de escola. E eu pensei o seguinte, com o que eu posso contribuir com tudo isto, não é? E eu resolvi caminhar na direção de que qualquer trabalho que seja necessário desenvolver numa área educacional, ela exige uma tomada de posição consciente sobre as questões que estão envolvidas no processo de educação, as questões que estão envolvidas nesse cenário e no cenário onde essa educação se passa. Então, eu vou fazer uma espécie de pano de fundo aqui, que eu acho que é prévio a qualquer tomada de decisão em termos de soluções concretas, porque soluções concretas, fragmentárias e sem uma definição filosófica da educação que anime ações e práticas, me parece que elas se tornam, às vezes, um tanto inócuas e a gente se perde um pouco no caminho. Por isso que eu resolvi entrar nessa discussão, nessa perspectiva, né? Então, a primeira coisa é explicitar o meu ponto de partida, né? Meu ponto de partida é uma perspectiva inspirada na importância da constituição de perspectivas socioculturais e políticas no sentido certo da palavra, não política partidária, mas política como ato público, social, né, para o exercício do trabalho como gestor educacional. Quero também dizer que, quando eu falo em prática, prática é ato social em contexto, não é técnica, não é reprodução, não é reprodutividade, não é? Práticas são atos educacionais no contexto escolar e elas são atos culturais. Por causa da nossa concepção rasteira de prática, nós temos jogado fora
tá certo? Todas as questões que dizem respeito a metodologias de trabalho, lógicas de métodos de trabalho e fundamentos dos métodos de trabalho, seja na gestão, seja na formação pedagógica, seja no ensino. Nós temos que ter uma nova concepção de prática. Ninguém reproduz explicitamente, mesmo que siga um roteiro, um protocolo. Cada um vai interpretar esse protocolo a seu modo, no seu modo de ser, nas suas interações. Portanto, prática. Prática é um ato cultural. Então, pensar e fazer a formação de gestores educacionais, no meu entender, implica assumir novos pressupostos e dinamizá-los nas ações e nas práticas. Primeiro, temos que partir de uma visão de contexto, ter uma visão do papel social da escola, saber com clareza o que se pensa sobre o objetivo da educação escolar em determinado cenário e, portanto, pensar o papel da equipe escolar, ou seja, ter uma visão integrada, tá certo, em relação a a função que nós vamos ter dentro de um trabalho educacional, né? E para o gestor desenvolver, então, uma liderança situada com consciência crítico-construtiva. Eu pus o construtivo aí e falei, meu Deus, isso é redundante, porque a consciência crítica ela é sempre construtiva, nós é que tomamos a crítica como falar mal, tá certo? Mas, academicamente, o pensamento crítico é aquele que está sempre atento à realidade e sempre perguntando sobre essa realidade, não é? Então, essa visão de contexto, eu não vou me deter, porque eu acho que todo mundo aqui tem uma ideia de que nós estamos realmente numa sociedade muito cambiante, com grandes contradições e grandes diferenças, não é? As mídias, as novas linguagens, os sentimentos de injustiça que nós temos pelas consciências das desigualdades e dos desejos que nós desenvolvemos em relação ao modo de ser na sociedade, o multiculturalismo, né, os núcleos que nós temos diversos na sociedade, com as diversidades, e que também nós temos que considerar que há um sentimento subjacente às novas gerações, que é uma busca, sim, de sentidos. E, nesse aspecto, a questão de justiça social está muito arraigada, e muitas vezes nós confundimos essa busca com violência, né? E não sabemos distinguir que aquele desejo de dizer por que não comigo, por que não me ajudam, por que estão me frustrando, ao invés de me ajudarem a ser um ser melhor, não é? Então, essa visão de um cenário que vai de uma perspectiva social a uma perspectiva local, ela é importante que o gestor tenha. Saber onde ele está, com uma consciência tranquila e clara, para poder, então, desenvolver o seu trabalho. E esse contexto, claro, ele afeta o trabalho educacional, as relações interescolares, as relações com as comunidades de interface, o significado dos conhecimentos e das aprendizagens. Então, nós estamos, e isso já foi exposto aqui, e continuará a ser exposto, que sem novas compreensões, novas posturas nas relações, e novas didáticas, nós não conseguiremos criar um ambiente escolar onde relações pedagógicas efetivas possam ser desenvolvidas. Ou seja, fazer uma gestão que faça avançar a formação humana em todos os sentidos, das crianças, dos jovens que estão envolvidos, dos professores, dos funcionários, dos especialistas, ou seja, do coletivo escolar. Então, considerar esse contexto de complexidade em que as escolas se situam hoje, nos leva a ter a consciência clara de que transformam, essas condições, elas transformam, primeiro, a natureza da escola. Isso também já foi tratado aqui, com algum detalhe. Muda a natureza do trabalho docente. E mudam as relações com o conhecimento e as relações entre os sujeitos envolvidos no processo educativo, portanto, afeta a natureza da gestão e seus modos de concretização. Por mais que tenhamos modelos, ao concretizarmos um determinado modelo ou metodologia ou forma de trabalho, ela terá que estar ancorada em valores e perspectivas e numa consciência clara de que as relações têm que ser construtivas
e não excessivamente conflitivas. Conflitivas elas sempre serão, mas não precisa ser excessivamente conflitivas, né? Tudo isso interfere na organização da escola. Essa situação pede redefinição de prioridades e definições locais de prioridade, né? E uma capacidade de inovar com compromisso, autonomia e responsabilidade, aspectos que também já foram tratados neste. Mas eu gostaria de falar com a questão do papel social da educação. Pouco se discute por que eu faço gestão escolar, não é? Eu faço gestão escolar numa direção que implica eu ter uma consciência de qual é o papel da escola nesse contexto. Eu peguei 3 pontos que podem discordar, posição minha, que a escola tem que ensinar educando, garantir aprendizagens e propiciar o desenvolvimento humano de crianças e jovens. Ou seja, essencialmente a construção de uma civilização. Uma civilização. E o papel da educação escolar? Eu tomei um texto do Neidson Rodrigues, colega saudoso, morreu muito jovem, em que ele diz assim: papel da educação escolar é o processo mínimo e indispensável para que todos os indivíduos de uma determinada sociedade histórica completem a sua adequada formação humana para que se torne um ser social, ou melhor, um ente cultural. Isso é uma perspectiva muito interessante que nos estimula a sair do fragmentário sofrido do nosso dia a dia, quando nós estamos involucrados no cotidiano da escola, apagando um incêndio a cada momento, matando um leão a cada dia, não é? Então, essas perspectivas nos ajudam a ter uma visão um pouco mais de genericidade, que nos conduz, tá certo, a ter alento para seguir avante. E o papel das equipes educacionais, que são os gestores, sejam os professores, os especialistas ou gestores propriamente ditos, é criar condições concretas para que a educação básica, em seus diferentes níveis, atinja os objetivos educacionais da vida social, importantes para a vida social. Ou seja, isso está intrinsecamente relacionado à formação desses gestores, não é? A sua formação intelectual, a sua formação ética, a sua formação relacional, né? Então, o cognitivo prático, os valores e atitudes, a comunicação e a empatia. Então, o que se demanda dos gestores, nessa perspectiva? Que tenham visão de conjunto do cenário social em que atua e do cenário local, que tenham conhecimentos gerais sobre o campo em que vai atuar e sobre práticas relevantes a esse campo, que tenham formação científica em sua área de atuação, que é a gestão, realização e possibilidade de criação, discutiu-se muito aqui, a questão da solução de problemas, que tenham conhecimento das questões pedagógicas, formação humanista, de tal forma que possa tornar-se um formador de pessoas, ou seja, que ele seja possuidor com clareza de perspectivas de valores e de ética, né? E sabedoria nos relacionamentos que ele estabelece e que desenvolva condições pessoais de tomada de decisão em situações quente, conflituosas, ou que exijam uma arrancada de uma mudança que possa propiciar realmente aprendizagem. Nós vimos exemplos disso nos depoimentos, por exemplo, da primeira sessão, em que muitos gestores experientes mostraram como que, de repente, eles tiveram que mudar, fazer mudar, ajudar a mudar. Ou seja, tomar decisões que encaminhem para formas diferentes de atuar no coletivo da escola. Então, entra em pauta aqui a profissionalidade dos gestores. Qual formação responde às demandas socioeducacionais no cenário atual? Estamos em busca. As buscas, muitas foram colocadas neste evento. É uma procura, nós estamos tentando discutir essa questão. Mas qual é a formação que temos? Quer dizer, qual é o nosso ponto de partida? Onde estamos? Quem são esses? Que formação eles têm, esses que estão na escola?
Bom, o exercício como gestor é na escola. E, em princípio, a maioria dos estados e dos municípios se pauta na escolha do diretor pela licenciatura em pedagogia ou por uma outra licenciatura qualquer. A suposição dessa escolha é que a licenciatura provê formação necessária em educação e que a licenciatura em pedagogia oferece formação em gestão. Estas suposições, elas alimentam representações, opiniões, pressões. Mas nós temos que ter um nosso choque de realidade. O choque de realidade sobre essa formação nas graduações do ensino superior é que currículos e estágios curriculares não contribuem para formar o que poderíamos chamar de uma pedra angular, um alicerce sobre o qual este profissional, professor ou gestor, vai poder construir a sua vida como um profissional consistente, como um profissional participativo, como um profissional criativo. As licenciaturas têm uma formação inicial extremamente genérica, acho que isso também já foi falado, né? Superficial nos aspectos que reportam as ciências da educação. A maioria dos profissionais de outras áreas que discutem ou querem contribuir para a educação desprezam as ciências da educação. Desprezam por desconhecimento de todo o acervo acumulado que nós temos nessas ciências da educação, nas suas diferentes áreas. Mas os educadores também desprezam as ciências da educação e muitas vezes se recusam a dizer não quero falar em ciências da educação, vamos falar em educação em geral. Como se não existisse conhecimento acumulado, ou conhecimento analisado, concretizado, que possa nos alimentar na formação desses profissionais ou na própria formação, né? Nas licenciaturas em áreas específicas, nós não temos nenhuma formação em gestão. Nada. Isso são estudos que eu fiz e que não se encontram nos currículos da licenciatura de matemática, de história, nada de gestão, né? E nos cursos de pedagogia, tá certo? 2 ou 3 disciplinas, em geral uma, tá certo? Também bastante genérica, ou seja, também não formam para gestão. Então, não se assume, né, a educação como um campo de conhecimento, né? Há um descaso para com as ciências da educação e isso afeta a questão da gestão em educação, porque nós formamos gestores com essa base, né? Então, essas dificuldades que nós temos com os currículos na formação inicial, claro que vão impactar a formação continuada. Tudo que você quer fazer adiante acaba se tornando quase que um supletivo daquilo que não foi feito nas licenciaturas. Então, formar gestores a partir desses cursos torna-se uma iniciativa que tem que começar de uma base que não existiu, né? Não pode ser um aprofundamento, não pode ser uma especialização, não pode ser uma complementação rica, né? Então, com isto, nós temos realmente alguns problemas nas práticas de gestão. Não é culpa dos gestores ou dos professores que sofreram esta formação e que ninguém questiona, né? Ninguém questiona. Estamos começando a questionar, a duras penas, não é? Estamos vendo alguns movimentos de reformulação dessa formação de base, não é? Mas há uma resistência muito grande das instituições em mudar e prover uma formação um pouco mais consistente. Então, é vital para qualquer profissional a sua formação de base, aí nós temos problemas, e temos na formação continuada ou na formação em serviço muito poucos programas para formar gestores, né? O levantamento que nós fizemos, localizamos 3 programas mais amplos, alguns programas situados, mas de curta duração, com dificuldade da gente entender se aquilo contribuiu ou não contribuiu para formar o gestor. E temos o problema das redes, que os gestores circulam muito. Onde o diretor é eleito, há uma circularidade maior. Onde ele é indicado por políticos, há outro tipo de circularidade, que é circunstancial política local, né? Ou seja, nós temos muitos problemas para superar nessa questão da gestão da escola.
De qualquer maneira, do ponto de vista da formação, que é o que eu estou tomando, a gente pergunta, por que não se constrói uma política de formação para gestores como proposta institucionalizada específica? E aí nós caímos em que as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de pedagogia, onde se pressupõe que se dá uma formação inicial para gestores, elas precisam ser revistas. E precisam ser revistas urgentemente, porque um curso que tem 16 funções para formar profissionais é um curso que não consegue formar profissionais, não é? Portanto, tem aquela formação genérica que eu já enfatizei. Há uma necessidade de nós reformularmos isso? Com certeza. E não é fácil, porque os interlocutores para uma reformulação de uma legislação nacional de formação não são simples. Mas eu sempre me pergunto, por que nós não implantamos, financiando, dando bolsas, estimulando nos diferentes regiões do país ou nichos, mestrados profissionais em gestão? Né? Se nós tivéssemos mestrados profissionais em gestão, com esse estímulo, com essa formação, os que vêm da pedagogia ou de outras licenciaturas teriam, nesse mestrado, com uma orientação clara, a possibilidade de ter realmente uma formação profissional pouco mais dirigida, né? E aí, então, gestores para quê? Nesse cenário e com essa formação. No meu entender, um gestor tem que ir além do burocrático. Ou seja, ele não pode se ater a ficar fazendo aquilo que é a sua função simplesmente de preencher papel, tá certo? E de estruturar o funcionamento da escola em horários e programas. Ele tem que criar ambiente de aprendizagem relacional para todos os envolvidos. Cuidar com o coordenador pedagógico, por exemplo, da utilização do 1/3 que os professores têm que ter para atuar estudando, revendo seus processos, ou seja, organizando aprendizagens intraescolares. Porque o gestor é um profissional articulador de profissionais, não é? E sua função é atingir as finalidades do processo de escolarização, ou seja, é ensinar educando. Eu estou saindo só do ensinar, eu estou pondo ensinar educando. É muito importante isso. Que nós consideremos que atitudes, valores estão involucrados quando eu ensino matemática, quando eu ensino física, ou quando eu ensino história ou geografia. E que nós estamos educando, sim, ao passar conhecimentos. E o gestor, ele é o articulador dessas atividades dentro da sua escola. E isso se torna muito importante. Eu termino por aqui, porque zerou meu tempo. Muito obrigada. Muito obrigada pela apresentação, pela discussão que está sendo fomentada, traz aspectos bastante relevantes que a gente vai retomar no final. E passo agora a palavra para a Sílvia, né, que vai nos ajudar agora a ampliar a discussão com relação a essa formação em serviço e também de base. Bom, boa tarde, senhoras, senhores. Quero dizer do prazer pessoal e da emoção, né, de estar com as minhas duas professoras. Então, sempre é um grande desafio, são duas referências. E dizer que dá alegria pessoal que está aqui hoje. Mas hoje venho representando o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Básica e a DIFOR, que é a Diretoria de Formação de Professores e Profissionais da Educação no Ministério. Nós pensamos um pouco, né, qual seria a contribuição que nós traríamos aqui para o seminário, enfim, para esse debate, e fizemos uma escolha de trazer a perspectiva da formação continuada, né? Acho que a professora Bernadette Gatti tocou no ponto que é o ponto mais nevrálgico, que é o da formação inicial, né? E o que é necessário para estados e para municípios
investirem na formação de seus profissionais, de seus gestores, em especial, e aqui quando nós estamos tratando de gestores, estamos falando de toda a equipe de gestão escolar, não só do diretor especificamente, mas também da gestão pedagógica, não é? E os seus diversos atores. E, nesse sentido, sempre me parece que, nas reuniões em que tratamos do assunto com a Undime ou com os secretários, em especial secretários municipais, desta angústia que é a formação em serviço, a formação continuada. Não é? É uma angústia porque, na verdade, ela requer investimento, é uma angústia porque é necessário, a escola precisa desta qualificação, e tem sido um ponto importante pensar em quais são as alternativas que nós temos para essa formação continuada. O Ministério da Educação, tradicionalmente, já vem atuando com 4 grandes pilares, não é? Que são o programa que é o Pradime, que é um programa já bastante, ele já está completando, já fez mais de 10 anos, na verdade, e ele vem desde a gestão de Fernando Henrique Cardoso, depois ultrapassou todos os governos e veio caminhando até aqui, já com a preocupação da formação e da oferta dos cursos de especialização e de aperfeiçoamento para gestores escolares, bem como também um olhar ao longo dos anos de aproximação das universidades para que esta formação ficasse atendesse à demanda das redes, as demandas, e essas demandas elas foram mudando com o passar dos anos. Um outro programa importante é o Proconselho, né, que apoia a formação dos conselheiros municipais de educação. O programa de conselhos escolares, e aqui talvez a gente consiga enxergar, né, nos programas um pouco já do que são as demandas emergentes do gestor escolar hoje, né? E a escola de gestores. Partindo desses 4 grandes pilares, o que nós temos... O que nós temos é o Pradime com um foco nos dirigentes municipais, o Proconselho na formação dos conselheiros, o programa de gestores, portanto, com as especializações e com os aperfeiçoamentos, e, por outro lado, o fortalecimento dos conselhos escolares na tentativa de apoiar o conjunto de capacidades que precisam ser desenvolvidas no processo de diálogo permanente de construção de uma visão de gestão capaz de trazer para a gestão a comunidade, a sua voz, aquilo que emana, não é, do entorno, e que isso se faça presente nas unidades escolares. Só a título de breve histórico, né? A escola de gestores, ela teve o seu primeiro programa em caráter experimental lá em 2005, então só a escola de gestores já tem 12 anos, ela se iniciou lá no INEP, e ela veio passando por várias transformações e organizando as especializações, os aperfeiçoamentos, e chega, então, nesta abrangência. Neste período, foram organizados, junto com os Institutos Federais de Educação, em torno de... Foram oferecidas em torno de 53 mil vagas, 35 mil em especializações e aperfeiçoamento, e especificamente 15 mil vagas só em especializações. Então, lógico que esses números eles não são números de abrangência que abranjam toda a nossa demanda, não é? Mas são ofertas que existem e que vêm sendo realizadas. Inclusive, nós ainda estamos encerrando as últimas formações e especializações agora em 2017, a fim de que possamos, para 2018, já
fazer uma oferta de vagas não só ampliada, mas também um pouco remodelada, e eu vou falar um pouquinho disso. Da perspectiva da avaliação, como nós temos um modelo de avaliação de acompanhamento, eu só trouxe um rápido score aqui para que vocês possam observar, mas é interessante que a grande aderência, não é, do profissional da educação que faz a sua especialização, ele tem uma aceitação bastante interessante, é bastante importante. Então, um dos pontos nesse processo que nós estamos fazendo agora de revisão para 2018 é justamente o diálogo com as instituições que têm tradicionalmente oferecido essas especializações, não é, para que nós possamos melhorar ainda mais esta aderência, né, dos gestores escolares. E podem observar também o quanto é importante que a questão dos conteúdos, se eles atendem às necessidades específicas, quer dizer, não é, dos problemas cotidianos da escola, quer dizer, do dia a dia, não é, desse lugar efervescente, dinâmico, que se chama unidade escolar. E os professores e gestores que fazem aqui esses nossos cursos oferecidos, eles têm essa percepção de que, sim, né, ajuda e é o quanto é importante. E, no geral, eu estava aqui sentadinha vendo as frases e as falas aqui nos painéis, trazendo um pouco os depoimentos, né, dos gestores e das escolas, e eu não consegui ler nenhuma que não falasse do quanto é importante a formação, né? Do quanto que o gestor escolar reconhece da importância que é o processo permanente de formação pelo qual ele passa. E, da mesma forma, o que eu gostaria só de trazer para vocês é um pouco desse desafio que tem sido repensar esta matriz curricular, tanto do aperfeiçoamento quanto da especialização, a partir da problemática que a professora Bernadette levanta, que é essa formação em serviço, ela não pode partir do princípio que a formação inicial tenha sido uma formação já com uma consistência tal que possamos abordar de antemão questões complexas no sentido de que não atendam a esta realidade. Então, por conta disso, se pensou nesses programas em blocos conceituais que pudessem aproximar a questão das tecnologias, mas, em especial, dos projetos vivenciais, quer dizer, de trazer o gestor para a reflexão e para os processos metodológicos de intervenção nas suas práticas, não é? E aí, por conta disso, se organizam, então, discussões e os levantamentos de quais são os instrumentos necessários para isso, para se pensar nos projetos políticos pedagógicos, mas, em especial, os projetos de intervenção. O foco tanto da especialização quanto do aperfeiçoamento, mas aqui quero destacar o foco da especialização, que se tem oferecida na Escola de Gestores, é justamente essa centralidade nas questões da intervenção do seu contexto, não é? E do contexto social da escola em que esse gestor atua e das escolas que compõem aquele sistema num geral. Os fundamentos do direito à educação, e aqui é importante colocar essa questão do direito, em especial do direito a aprendizagens, né? A questão da política e da gestão na educação, e aqui uma revisão importante também dos processos de legislação, acho que é um eixo bastante contundente, mas
Há uma parte hoje que, talvez a perspectiva mais operacional, que um gestor escolar ele precisa de uma porção de conhecimentos para poder organizar, inclusive, a vida financeira da escola, a vida operacional. E, a partir disso, todos os programas que o gestor precisa ter habilidade para poder lidar com ele, também entram como os conteúdos. Então, temos trazido aqui uma certa necessidade de trazer, não é, para dentro das formações aquelas de caráter também técnico, né? Porque ele precisa, de alguma forma, fazer essa questão. Eu estava recentemente numa outra reunião da Undime, e com essa mudança agora de prefeitos, veja, nós tivemos quase 80% de secretários e de equipes que se modificaram, né? E o ano em andamento, e todos os programas e os processos todos, e muitas vezes as equipes de gestão também se modificam nas escolas. Essa é a grande questão hoje no Brasil, né? Os diretores são diretores que também têm um fluxo de rotatividade mais ou menos parecido com os fluxos de rotatividade, não é, da política. E, por conta disso, nós sabemos, e quem já esteve à frente dos municípios, né, sabe o quanto é um processo que a gente precisa cuidar fortemente, porque a escola ela não para. As crianças estão lá todos os dias. E é necessário que você construa, que a escola possa estar acima das questões político-partidárias, que ela possa estar, quer dizer, que ela possa ter a sua continuidade, apesar das oscilações e das mudanças. Então, acho que esse é um eixo importante que se traz aqui, bem como a questão da avaliação educacional, né? E aqui, tanto da avaliação em escala, não é? E tanto da avaliação da própria unidade escolar, da rede, avaliação formativa e dos processos de avaliação internos das unidades escolares. A matriz de aperfeiçoamento, ela é um pouco mais sintética, mas ela acaba trazendo mais essa visão mais da perspectiva prática, em especial com os mecanismos ligados aos conselhos escolares, às questões da gestão pedagógica, não é, que ficam fortemente, são um eixo bastante importante, o foco na aprendizagem e, em especial, a questão dos registros, né? Então, essa matriz de aperfeiçoamento na questão da gestão escolar, ela traz um pouco deste olhar importante para este processo também mais sistêmico de se refletir e registrar e acompanhar os planos e poder revisar estes planos numa ação conjunta, no coletivo da escola, com uma visão participativa, junto com os conselhos, junto com o seu conselho escolar, e envolvendo os atores todos que fazem parte desse processo. Então, acho que num pano de fundo assim, que nós gostaríamos de trazer, é que o Ministério da Educação tem promovido esses cursos, né? Tem ofertado os cursos. Há uma previsão de ampliação de oferta agora para 2018. Ela se faz necessária, é importante. Uma rede de parcerias tem sido pensada para que isso possa, para que esses números possam avançar, em especial para que nós possamos apoiar fortemente, não é, estados e municípios, mais fortemente aos municípios, e até como um pedido, né, que já tem sido enunciado pela Undime nesse sentido. O que nós queríamos trazer um pouco também agora é os próximos passos, como é que nós temos pensado para 2018, né, e assim por diante. Talvez é uma visão onde nós possamos, para além dos cursos
já ofertados, né, nas modalidades de especialização e aperfeiçoamento, também podermos organizar os cursos de forma a que cada professor, na verdade, que cada gestor de rede, cada gestor escolar, possa também fazer percursos autoformativos. O que nós temos refletido é um pouco, será que mesmo num modelo que já traga esta visão voltada para a comunidade, para o cotidiano da escola, para as práticas as quais ele vivencia, para esse desenvolvimento desse conjunto de habilidades que são necessárias para a competência gestora nas escolas, mas nós gostaríamos de começar a pensar que os processos autoformativos, estimular os processos autoformativos também, né? Como não só como uma necessidade premente do século XXI e das aprendizagens, não é, em outras modalidades. Não só por isso, mas porque é importante também para que o sujeito possa se empoderar da sua formação e, ao mesmo tempo, construir percursos formativos que ele possa também avançar e se sentir contribuindo para o seu processo dentro do seu contexto. Então, nesse sentido, nós estamos pensando, né, conversando e discutindo essas múltiplas possibilidades para que nós possamos nos organizar nesse sentido e passar a ter, para além das formações que já ofertamos, não é, e dessa concepção, que é uma concepção que, apesar de ser aceita pela comunidade, não é, escolar, nós temos clareza de que ela pode e deve, não é, passar por processos ela deve se atualizar, né, nesse sentido, mas, em especial, que as universidades e que os institutos de formação também têm apontado para este caminho, que é um caminho mais de autonomia e de flexibilidade para que o sujeito se empodere do seu próprio processo formativo e que as redes possam construir percursos próprios, não só esses que ainda são, se vocês observaram as matrizes, elas ainda são formações um tanto quanto genéricas, não é? A realidade específica, eu acho que nós vamos só conseguir trazer quando as próprias redes, as próprias escolas puderem discutir os seus percursos formativos e, assim, passar também a atuar nesse sentido. Então, acho que de forma geral, enquanto caminhos a se percorrer, eram esses que nós gostaríamos de estar trazendo, né? Porque aí cada percurso pode ser organizado de acordo com as necessidades locais, não só regionais, mas bastante específicas, fazem emergir daí o enfrentamento às questões, né, da violência, às questões da própria carreira docente, as questões ligadas a como é que a comunidade dialoga com a unidade escolar, em suma. Entendemos que aproxima mais de uma formação não só vivencial, mas de uma formação que tenha autoria. Esse é o caminhar que nós temos refletido junto com os parceiros para a próxima revisão, né, dos processos de formação no Ministério. E aqui, deixando para vocês, né, todos os acessos, nós colocamos aqui um login para visitantes, se alguém quiser conhecer e aprofundar nas matrizes, fica aqui, vocês podem entrar, elas ficam, esse login fica aberto, aí vocês têm lá todos os cursos que já são oferecidos, as concepções, não é, e as parcerias com as universidades federais e com o SEMPEC que advieram dessa formação que temos feito até o momento. Então, acho que, por enquanto, é isso. O meu tempo acabou de acabar, e aí passo a palavra. Muito obrigada.
por essa apresentação clara e que ampliou tanto a visão daquilo que está sendo realizado, não é? Passar agora a palavra para a professora Bernadette. Não, desculpa. Guiomar, desculpa. Para a professora Guiomar, que vai encerrar a apresentação dessa mesa e depois eu farei as considerações finais. Bem, em primeiro lugar, boa tarde. Eu quero cumprimentar o Instituto Unibanco, sempre tão presente nos temas que são da maior relevância para o desenvolvimento da educação no Brasil, e é um prazer estar aqui. É um prazer participar também desta mesa com companheiras e amigas. E eu não vou falar diretamente da formação do gestor, mas vou falar muito de quais são os grandes confrontos que ele vai ter na sua prática. E o título que eu pus, por uma nova gestão pedagógica, é para ver se a gente começa a desconstruir a péssima ideia que nós, pedagogos, temos conseguido passar sobre o que é a pedagogia para a sociedade brasileira. Não é? Essa arte que não é trivial. Qualquer um de vocês que tenha filho que já tenha entrado numa escola sabe como é complexo o trabalho do adulto que tem que educar, que tem que ensinar, não é? E, portanto, como é digno de respeito, como deveria ser digna de respeito esta área que reflete sobre essa prática e que busca aperfeiçoá-la. No entanto, nas universidades, entre os economistas, a pedagogia é realmente vira saco de pancadas, e em grande parte com razão. Eu acho que nós teríamos que começar a pensar de um jeito novo, não é? E dar a essa dimensão pedagógica o papel que ela tem e que ela precisa ter. Sem a pedagogia, sem essa dimensão pedagógica, a gente não constrói a educação. Portanto, é bom que a gente comece a fazer as pazes com a nossa pedagogia. E esse título é um pouco uma busca nesse sentido. Deixa eu pegar isso aqui. É isso aqui, né? Quais são os grandes dons, né? Para mim, o primeiro dom de um gestor da escola é o dom da onipresença. Quer dizer, gestor é aquele que está ali. Me lembra muito uma escola que eu visitei em Nova York. Era um rapaz bastante jovem, o diretor, desses que usam sandália e bolsinha de tiracolo, assim. Ele não tinha sala. Foi a primeira vez que eu vi um gestor que não tem sala. Ele tinha uma salinha onde ele recebia gente que precisava conversar privadamente com ele. De resto, como ele me disse, a minha sala é o corredor da escola. Quer dizer, eu sou aquele que tento estar presente em todas as salas de aula ao mesmo tempo. Obviamente que infelizmente, esse super-homem ainda não existe, mas este esforço, quer dizer, uma escola precisa saber que quem está tomando conta dela está ali, atento e vigilante. Quer dizer, este gestor precisa, no seu processo de formação, ele tem que desenvolver essa capacidade de ser aquele cujos olhos e ouvidos estão mais ou menos distribuídos no ambiente, que controla o ambiente no bom sentido da palavra, quer dizer, aquele que tem a escola na mão. Não é? E o que esse dom da onisciência deveria ter? Primeiro de tudo, saber que a observação bem informada é o maior aliado do gestor. O gestor olha, e quando ele olha, ele saca. O bom gestor conhece os seus professores, sabe quais são as deficiências deles. O bom gestor conhece o seu alunado. O clima. O bom gestor, quando ele entra na escola, ele já tem aquele clima. Ele já sabe mais ou menos o que está acontecendo ali. É desenvolver uma sensibilidade. Para isto, precisa uma formação que tenha muita vivência no chão da escola. Que tenha realmente possibilidade de estar ali presente, verificar todos os pequenos acontecimentos. Desde a criança que caiu e machucou a cabeça, até, como eu tive uma vez numa escola minha, o cavalo que caiu dentro da fossa. Né? Eu era secretária municipal e havia uma escola que teve a fossa estava
não sei o que ela tinha, um belo dia chega lá no gabinete, caiu o cavalo dentro da fossa. Quer dizer, dessa pequena coisa até as coisas maiores, né? Ou o caminhão que foi dar ré e atropelou uma criança no pátio da escola, o caminhão que ia entregar merenda, até as questões, quer dizer, o professor que não está conseguindo dar conta do seu trabalho, aquele professor que chega atrasado, ou aquele professor que está sempre atrasado com o programa, nunca consegue dar conta do conteúdo, alguma coisa tem esse professor. E são essas observações do cotidiano que fazem com que a presença do gestor esteja ali. Tem uma evidência importante nisto, quer dizer, os sentimentos afetam a aprendizagem tanto quanto o nível socioeconômico. Esse foi um dos dados muito interessantes das últimas avaliações do PISA. Mas não é um sentimento no sentido do amor afetivo apenas. São as crenças, são as predisposições, é a criança acreditar em si mesma. Então, tudo isto são coisas que fazem parte deste clima da escola. O professor é um gestor da aprendizagem. O gestor da escola tem que estar atento para o tempo, para o espaço. Ele tem que passar pela sala de aula e olhar. Tem professor que sempre tem no canto da sala de aula um grupinho de alunos que ele não dá bola, que ele não visita, que ele não está presente. Este professor precisa de uma intervenção. Ele não domina o seu próprio espaço. E quando ele não domina o seu próprio espaço, escapa sempre um grupo de crianças que não aprendem, um grupo de alunos que não aprende. O professor precisa dominar o conteúdo. É indispensável que o gestor tenha uma ideia de que os professores sabem. E agora vai ser mais fácil, vai ter a base nacional comum. A gente vai ter mais ou menos claro o que cada professor tem que ensinar e o que ele precisa saber. E eu já entrei em escola, em sala de aula, que as crianças tinham recortado casa de índio. E uma criança recortou um iglu. E a professora não percebeu. Quer dizer, são coisas tão simples quanto estas. Então, tem um monte de índio pelado e uma casa de gelo. Né? E não teve gestor, não teve ninguém que tenha observado aquilo e tenha feito a intervenção no momento. Isso não significa a culpa do professor, isso significa que esse professor ou não sabe, ou não foi bem orientado, ou não está tendo apoio. Não é? Ele precisa da presença desse gestor. Não é? E eu acredito, como eu coloquei aí, que o conhecimento dos seus professores é o maior patrimônio que um bom gestor tem. Um bom gestor conhece o seu time. Não é? Ele é como o cara que treina o futebol. Ele sabe que fulano de tal entra depressa, o outro atrasa demais. Ele sabe que o outro fulaninho não pode chutar do meio do campo, ele tem que chutar mais perto do gol. O gestor é isto, quer dizer, ele está coordenando um monte de gente e ele tem que ajudar essa gente a fazer gol. E para ajudar essa gente a fazer gol, ele tem que saber, ele tem que conhecê-los. Né? Depois desse dom da onipresença, para mim, tem uma coisa fundamental no gestor. Ele é o guardião do foco. A educação tem uma praga, que são os N projetos de todo tipo, que circulam, assim, numa ciranda. É uma ciranda de projetos. E, no meio disto, não tem foco. Se você se perder nesses projetos, isso acontece na escola, isso acontece na divisão regional, ou na direção local, isso acontece nas secretarias. Quer dizer, eu já visitei a Secretaria da Educação, que tinha 74 projetos. O MEC não sabe quantos projetos de formação ele tem. Porque cada nicho, cada secretaria, cada foquinho de poder tem o seu projetinho. Alguém tem que cuidar do foco. No MEC é complicado, mas na escola não dá. Quer dizer, ou cabe dentro do projeto pedagógico da escola, ou do projeto político-pedagógico, ou não deve existir naquela escola. Se não couber no meu projeto, muito bom, meu senhor, eu adoro o seu projeto. Vai na escola da vizinha. Nessa aqui não dá. Nem sempre o gestor fala isso. Ele vai aceitando. Sabe por quê? Porque é legal, sabe? Movimenta, tem bastante gente, enfim, é divertido, não sei eu. E perde o foco. Gente,
O foco é da aprendizagem. A LDB fez o caminho do ensino para a aprendizagem. Nós somos o guardião do foco na aprendizagem. Aprender o quê? Hoje nós não podemos mais dizer que não sabemos o que vai aprender. Vai ter aí, vem aí a Base Nacional Comum, espero que venha, não é? Que vai dizer o que vai aprender. Então, não dá mais para dizer que cada um faz o que quer. Cada um escolhe o livro que quiser. Não. A escolha do livro vai ter que ser coletiva. Porque tem a base. Pela integridade, contra a fragmentação do trabalho escolar. Eu acho que esse é o segundo dom do gestor. Ele é onipresente e ele é o guardião do foco. Foco na aprendizagem, não só aprendizagem de conhecimentos, aprendizagem no sentido mais generoso que a gente possa imaginar da palavra, ou da educação, se vocês quiserem. E descartando tudo que não está no PPP. Não é fácil de fazer isso. É bem difícil. Falar é fácil, mas... Uma evidência que ajuda a gente a pensar nisto é que o Brasil e os outros países da América Latina, os últimos dados do PISA mostram isto. Nós somos os países que gastam menos tempo com o ato de instrução propriamente dito. Todos os instrumentos que olham a prática do professor na sala de aula, o modo como ele está desenvolvendo o trabalho dentro da sala de aula, mostram que o ensino propriamente dito não é metade do tempo, e o tempo já é curto. Tá? E essa história do tempo é uma história super importante. Quer dizer, o tempo é o nosso amigo e o nosso inimigo ao mesmo tempo. Outra coisa que o gestor é um formador permanente. Por que ele tem que ser um formador permanente? Por um motivo bastante óbvio. A evidência maior é que o grande peso no desempenho do aluno é o trabalho do professor. Então, cabe ao gestor ajudar o professor a ser bom professor. Ponto. É tão simples assim e tão difícil assim, certo? A educação continuada na escola é a mais eficiente. Também tem vários estudos já mostrando. Então, nós temos evidência para basear a formação do gestor nisto. E a terceira evidência, a colaboração como método é o mais eficiente para o professor aprender na escola. Então, são três coisas. Aprender, dar peso para a qualidade, dar qualidade para o peso do trabalho do professor. Fazer a educação na própria escola e a colaboração como método. Como disse a Bernadette, todos os professores têm 1/3, pelo menos, da sua jornada dedicado ao trabalho conjunto. Como está sendo usado isto? Como está sendo usado o estágio probatório? São coisas que não dependem de grandes reformas educacionais. São coisas que dependem efetivamente de gestão. A gestão pedagógica tem que se ocupar deste tempo precioso, pequeno, bastante reduzido, que tem para o professor estar fora da sala de aula, trabalhando, conversando, estudando, trocando experiências, etc. As escolas asiáticas são um exemplo nesse sentido. Todos os professores ficam uma parte todo dia, um período que nem que seja de meia hora ou de 1 hora, juntos, discutindo o que aconteceu naquele dia, trocando ideias, passando vídeos, enfim, trocando experiências sobre o que está acontecendo na sua sala de aula. E alguém tem que estar monitorando isso, alguém tem que estar coordenando este trabalho. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma obviedade esquecida. Se é verdade que todo gestor é um formador, também é verdade que todo professor é aluno do gestor. Por motivos óbvios. Se ele é um formador dos professores, então os professores são alunos dele. Vale para este aluno do gestor tudo que vale para o aluno do professor. A zona proximal, os sentimentos que afetam a aprendizagem, o domínio do conteúdo, tudo isto vale para este aluno que é o professor. Dominar pedagogicamente o conteúdo que vai ser ensinado para o professor é uma coisa importante nesse sentido. E qual é o conteúdo que vai ser ensinado para o professor? Não é a disciplina dele. Porque o gestor não precisa saber física, nem
matemática. O que vai ser ensinado para o professor é o relacionamento, é a gestão do tempo e do espaço na sala de aula. Isso é o que vai ser ensinado. Se um gestor não viveu isto, se ele não teve ele mesmo a experiência sobre isso, vai ser difícil ele ser professor de professor. Nisto eu quero concluir que a melhor maneira de formar o gestor é um curso de especialização para quem já foi professor. Não que é o que a Bernadette também colocou. Não necessariamente da pedagogia, porque pedagogês não forma gestor. Pedagogês forma narrativas, algumas até muito bonitas e bastante agradáveis, mas não resolve o problema da gestão. O que resolve o problema da gestão são os procedimentos, são as maneiras de lidar com sentimentos e com as relações das pessoas, são as formas de enfrentamento dos conflitos. Isto resolve o problema. E isto é o material, digamos assim, o conteúdo do curso que o gestor tem que dar para o professor. E, obviamente, se ele sente que esse professor tem uma deficiência ou uma lacuna de formação muito forte, ele tem que ser o facilitador de que esse professor tenha acesso a outras formas de formação que não são dependentes dele, já que ele não é aquele que vai ensinar tudo para todo mundo. Mas ele precisa saber se o professor domina o conhecimento pedagógico. Isso é importante. O professor que não sabe dar bons exemplos, fazer boas apresentações, fazer boas metáforas, saber fazer as alegorias e dominar a sintaxe do seu conteúdo, não é um bom professor. Ele pode ser um grande físico, não necessariamente um bom professor de física. Porque um professor de física transforma a física em alguma coisa que se aprende com 15 anos de idade. Ele é diferente do professor de física da universidade, ele é diferente do pesquisador em física. Ele é o professor de física que transforma a física em física que se aprende. Física que se aprende, matemática que se aprende, é fundamental. Não precisa que o reitor, o gestor saiba disto, saiba isto, mas precisa que ele saiba disto, para que ele possa providenciar isso para os seus professores. Afastar-se do pedagogês nesse sentido é muito importante. Talvez tenha sido o pedagogês que tenha contribuído para a má fama da pedagogia, né, Bernadette? Nesse sentido, o gestor é um gestor de competências. Quer dizer, como é que ele vai abordar este professor que é aluno dele? Vamos, então, construir este cenário, né? Eu tenho uma escola que tem 50 e tantos professores. Esta é a realidade mais comum das escolas nossas, públicas, né? Das quais eu, com o meu coordenador ou com algum líder de área que eu conheço, etc., eu detectei que eu tenho pelo menos uns 10 a 12 professores que têm uma formação muito falha na sua disciplina. Detectei outros que podem ser até dominar bem o conteúdo, mas que não são bons didatas, porque não conseguem fazer com que o conteúdo seja aprendível, seja ensinável. Desculpe o neologismo. Tá? Eu preciso saber que eu tenho um problema. Esses professores precisam assumir que eles têm um problema. Não sou eu, gestor, que vou dizer, você não sabe ensinar, eu vou te ensinar a ensinar. Não. Alguém tem que trabalhar com esses professores. Esse é o gestor, esse é o coordenador, esse é o orientador, né? E tem uma coisa que é fundamental para isso: os dados da avaliação dos alunos. Usar os dados da avaliação dos alunos para entender quais são as dificuldades dos professores, não dos alunos, dos professores. Porque a avaliação dos alunos te conta muito mais das dificuldades do professor do que das dificuldades do próprio aluno. Então, analisar esses dados juntos é reconhecer que temos um problema. Temos um problema e vamos enfrentar este problema desta maneira. Vamos combinar e vamos fazer o que eu chamo uma espécie de um contrato pedagógico entre gestores e professores ou outros profissionais da escola. Qual é esse contrato pedagógico? Nós vamos criar as condições para que você aprenda melhor, para que você supere as suas dificuldades. Em compensação, você vai me devolver alunos que aprendem mais.
Isso não quer dizer que ele vai perder o emprego, nem que... Não. Quer dizer, é o contrato que tem que ser feito com o gestor. Tem que ficar claro que o compromisso de todo mundo é com a aprendizagem. Então, aí entra também a questão do domínio dos conteúdos, do conteúdo pedagógico, que é indispensável, né? E dos métodos que são bem empregados e do conhecimento dos alunos, que é outra coisa que o gestor tem que se encarregar, de passar para os seus professores as percepções e digamos assim, os insights que ele tenha sobre os seus alunos. E, terminando, o gestor é um avaliador de competências. Nós estamos cansados de diretor que você vai lá ver avaliação de desempenho. Todos os professores são bons. Não tem discriminação. Eles não têm nenhum descritor do trabalho do professor que possa discriminar o A do B. Não faz mal se o A é melhor ou o B é pior. O A e o B são diferentes, não pode ser todo mundo igual. Clareza de objetivos da avaliação, saber dominar os procedimentos e saber observar e ter indicadores de aprendizagem que sejam confiáveis, provas, o que seja. Não estou falando de avaliação externa, é outra coisa. Estou falando da avaliação do processo. Acho que isso aí me dá um pouco, para mim, o que seria o perfil desse gestor, que não é o perfil dos cursos de gestão escolar, dos cursos de pedagogia. Com certeza. Isso realmente, a Bernadette já colocou, eu reforço. Temos que enfrentar isso e mudar essa legislação. Muito obrigada, gente. Queria agradecer muito a fala de vocês três, Silvia, Bernadette e Guiomar, a vontade de ficar ouvindo por muito mais tempo, porque são nossas referências e porque mexem em pontos fundamentais. Eu tenho 5 minutos para apresentar um pouco algumas considerações e me chama a atenção que todas vocês trazem a complexidade da formação do gestor e, ao mesmo tempo, que nós não estamos dando conta de fazer isso. Essa complexidade é devido à própria característica dessa função, mas porque a gente não defende qualquer escola, né? Todas aqui estão defendendo uma escola que promove efetivamente a aprendizagem, mas, ao mesmo tempo, uma escola cidadã, certo? Ou seja, que promova, que forme cidadãos, não só que o compromisso seja com a competência, com o conhecimento. Nesse sentido, a formação de fato tem que ser ampla, complexa e continuada. Como eu falei no início, eu atuo com licenciatura, pedagogia e formação em serviço. Então, eu me deparo no cotidiano da licenciatura e da pedagogia com essa insuficiência. Nós, professores de universidade, a gente também se frustra um pouco no sentido de que a formação é generalista do pedagogo, do educador. Então, a gente sabe que a base é insuficiente e que reformas são necessárias, mas eu também vivencio, dentro da universidade, os avanços, mas, principalmente, os conflitos, as contradições das transformações. Pensem que são... Por que é faculdade de educação? Porque são várias áreas que pensam educação. Então, transformações são difíceis, mudanças no currículo são difíceis, resistências de fato são muitas. Sem falar que existem concepções e mercados, né? Ou seja, quem deveria formar, qual é o papel de cada... os institutos devem entrar nessa história, mas eles já entraram, tá certo? Então, como nós lidamos com todo esse papel no sentido de pensar que a educação escolar, no fundo, é um compromisso de todo mundo e de que o diálogo desse processo é necessário e não simplesmente a resistência. Eu também concordo com o que foi colocado que a formação do gestor entra muito pouco na formação do pedagogo e na da licenciatura. Então, os mestrados profissionais que têm sido criados e que a gente tem acompanhado, também tem vários mestrados que atuam nessa mesma visão do educador generalista. Então, mestrados profissionais em educação e que acabam reproduzindo uma ideia
que também deveria ser transformada. Uma outra aspecto que eu queria destacar é que, muitas vezes, a formação em serviço ela não vai ao encontro das demandas da escola. Quantas vezes são apresentados pelas secretarias, pelas universidades, pelos institutos, seja o que for, pacotes prontos, produtos de prateleira, em que a gente tem a pretensão de, com roteiros rígidos, fechados, propostas, chegar na escola e falar, olha, vocês têm que fazer assim. Então, ninguém está discutindo uma ideia de que nós temos que pensar numa formação de escala, mas essa formação em escala tem que respeitar o processo construtivo do próprio gestor, do próprio professor. Então, ela tem que ser coerente com aquilo que, de fato, a gente tem como objetivo, que eu retomo daqui a pouco. Não raro, a gente vê que esses programas eles têm muito pouco efeito de transformação, tá certo? Mas dá uma sensação, que se apresenta um monte de número, dá uma sensação de que, olha, a gente está fazendo, mas transforma muito pouco a escola, transforma muito pouco a prática desse gestor. Um outro dado também que eu queria destacar é que, conversando com gestores, muitas vezes eles sentem que eles estão perdendo tempo de estar realizando essas formações. É preciso que, na formação de serviço, se busque homologia nos processos, ou seja, uma coerência entre aquilo que a gente espera na ponta, né, aquela relação respeitosa, um processo ativo no conhecimento. Então, aquilo que a gente espera dentro da sala de aula tem que ser coerente com os processos formativos que a gente usa com os professores e com os gestores. É preciso enfocar os problemas reais da escola, tá certo? Os saberes, mas, ao mesmo tempo, ampliar esses saberes. A gente tem acompanhado discussões em escolas durante as horas de trabalho coletivo, durante as formações continuadas, e, muitas vezes, a discussão sobre um problema da escola ela se limita aos recursos que aqueles gestores e professores têm. Então, é claro que isso tem que ser considerado, mas é preciso ir além. Você tem que trazer os outros conhecimentos de pesquisas, de estudos, de literatura, que podem contribuir para essa escola a lidar com aqueles problemas de uma outra forma, certo? Então, com outro repertório. Essa formação, mesmo em serviço, como na universidade, ela tem que ser respeitosa, pautada em diálogo, debates, colaboração, buscando sempre numa escola o avanço coletivo. A gente tem que refletir também sobre os desafios que são diários desse professor e as práticas que estão sendo realizadas. É necessário escuta das dificuldades e atuar principalmente nas mudanças dos paradigmas, amparando as buscas das alternativas no papel educativo que cabe à escola. A gente conhece alguns estudos que acompanham a formação do pedagogo, e eles têm algumas concepções quando entram, que um bom professor é dom, é questão só de vocação, precisa gostar de criança, né? Então, de repente, esses estudos que eles fazem, eles pegam antes e depois de 3 anos. O que é absolutamente triste é perceber que, depois de 3 anos, esses futuros pedagogos permanecem com as mesmas concepções. Aí a gente questiona que raio de formação a gente está oferecendo, que eles não mudam as representações sociais, as concepções arraigadas. Então, uma formação que não gere transformação nessas concepções, ela é muito pouco efetiva. E para encerrar, nós estávamos na Espanha apresentando, o grupo de pesquisa, apresentando os trabalhos sobre escola, transformações, e a gente apresentou alguns dados relacionados ao papel da família e da escola. E lá eles tem os dados que mostram que a escola responsabilizava a família pela dificuldade de aprendizagem dos alunos, do desempenho, mas também pelos comportamentos indisciplinados, pelas faltas de valores, tal. E a gente estava discutindo justamente como transformar isso, né? Qual é o papel da escola, qual é o papel da família. E foi muito interessante que um professor nos interrompeu e falou assim, enquanto a escola não assumir o seu papel de transformador, o papel social que lhe cabe, poucas políticas públicas vão ter efeito. Então, que transformação, que formação está sendo dada para esses professores e gestores que não compreendem o papel transformador ou papel ativo naquilo que lhe cabe enquanto escola. Então, a ideia do trabalho da responsabilização, de assumir aquilo que é meu,
nesse trabalho social que a escola tem, ele de fato tem que estar presente em qualquer formação que pretende construir a escola, né, que nós defendemos. Nós vamos dar continuidade agora ao debate por meio das questões, e esse mesmo tema vai ser retomado no encerramento do evento hoje. Vamos para as questões, então? Boa tarde. Eu sou o professor Reginaldo, da cidade de Caicó. Estou gestor na escola ECAM, professora Calpurnia Caldas de Amorim. Eu queria que as três me tirassem um dilema da minha cabeça, me ajudassem num problema, que faz 9 meses que eu estou na gestão de uma escola. E o que eu percebo aqui também, a maioria dos gestores já teve uma caminhada muito longa como professor da escola. E o dilema que eu queria que vocês tirassem de mim é que eu disse aos meus professores, lá da escola que eu trabalho, que hoje eu sou um professor com a visão de diretor. Então, eu queria tirar dentro de mim essa visão de professor com diretor, que seja diretor da escola, porque o tempo que a gente passa como direção é pequeno. E a gente volta para a sala de aula, a gente volta a ser professor. Então, enquanto a gente tiver essa mente de ser gestor, nesse momento, como sendo professor, né? Foi professor, e hoje é gestor, eu queria ter esse dilema dentro de mim, de ser diretor da escola, só diretor, esquecer que fui diretor, né? Então, eu não quero ser diretor assim como digo. Eu sou professor hoje, eu sou diretor hoje com visão de professor. Ou vice-versa. Né? Então, eu queria tirar isso dentro de mim. Eu queria passar esses anos da minha escola, porque a gente termina sendo diretor da escola e fez muita amizade depois de 26 anos de sala de aula sendo professor. Então, tem coisas que acontecem na escola que a gente tem que ter o punho, a firmeza, a coragem da gente chegar para o nosso colega, para o nosso par e dizer alguma coisa que é para ser dito a ele. Mas a gente, nessa questão de ser, hoje, diretor, né, sendo par, isso me deixa num dilema muito grande. Eu queria que vocês, todas três pedagogas, eu tenho formação em matemática, e vejo que, pelo que se colocou aqui, quase todos diretor parece ter que passar por uma pedagogia, como a menina lá da nossa região lá falou que não teve nas cadeiras da universidade essa disciplina de como ser gestor, e a gente que fez licenciado em matemática, né? Eu não digo nem que sou matemático, eu sou licenciado em matemática, como a professora aí disse, né, que a gente tem que saber ensinar matemática. Eu sou licenciado. Então, eu queria que vocês tirassem essa dúvida de mim, tirassem esse dilema de mim, que eu fosse diretor. Não ser professor com visão de diretor. Elas têm uma tarefa. Obrigada. Mas não é melhor? Teria mais alguma pergunta? Porque aí a gente já junta todas. Então, vamos responder essa? Certo. Tá certo. Então, a gente discute essa e depois abre. Quem gostaria de começar? Você foi eleita por unanimidade. A gente votou rapidamente. Olha, a gente tem que estar preparado para representar papéis profissionais e institucionais diversos. Da mesma forma como a gente, na vida, representa papel a maioria de nós representa papel de filho e de pai. O que não é fácil. Não é? Esses papéis institucionais que nós temos que desempenhar, nós temos que assumir que eles precisam ter voz própria. E, se você tiver que fazer alguma coisa que ofenda o seu par, você vai ter que fazer. E que seja duro com ele, você vai ter que fazer. Eu não vejo muito como resolver este dilema. Acho que, se um professor tem muita prática de sala de aula, ele tem um bom começo para ser diretor.
mas que ele não pode continuar sendo diretor com uma mentalidade de professor. Portanto, a experiência docente, eu acho que é uma experiência muito importante para o gestor. Mas, uma vez gestor, na minha opinião, não deveria estar voltando para a sala de aula. É uma carreira de gestor. É uma profissão, é uma profissionalidade que se constrói, não é? E que por isso que a experiência de sala de aula... Desculpe. A experiência de sala de aula é importante porque ela, uma vez que você a teve, você não volta a ela, né? Ela fica como sendo a base do exercício da sua função. Agora, quando você vai e volta, eu realmente não sei como resolve esse dilema, senão lembrando cada um de nós que nós somos pais e filhos ao mesmo tempo. Você gostaria de complementar? Não? Tá bom? Você gostaria de complementar? Não? Alguma outra questão? Olha, nós temos... Qual que é seu nome? Meu nome é Darcy, eu sou do Rio Grande do Norte, da cidade de Rafael Godeiro. E estou como gestora, né? Fui eleita o ano passado. E hoje, dentro do papel ser gestor, consciente de que não existe um manual, né? Eu vou ser gestora e vou fazer assim, porque a gente vai se aderindo à realidade. Mas, mediante o papel de gestor, o que eu vejo com maior dificuldade é trazer a família para a escola. Porque, quando se faz uma reunião de pais e mestres, tem lá os pais dos alunos que nos dão menos trabalho, digamos assim. Mas o que fazer para atrair esse pai à escola? Eu gostaria de ouvir alguma reflexão sobre essa temática. Eu não sei muito responder isso, não. Só sei que não pode carregar os pais para a escola, né? Não pode mandar a polícia buscar. Talvez os gestores pudessem construir motivações para trazer todos os pais para a escola, né? Atividades variadas que possam realmente encantar os pais e que eles falem, não, eu não vou lá para ouvir falar mal do meu filho, eu vou lá para fazer alguma coisa em conjunto com os professores. Acho que nós somos muito formais quando nós fazemos reunião de pais e mestres. Eu não sei você, lá em Caicó, como é que é, mas, normalmente, você chama os pais de aluno e começa a falar sobre o rendimento escolar, sobre o que o filho aprendeu, não aprendeu. Algumas reuniões em que vão os professores, cada um vai falar mal do aluno que não vai bem na sua disciplina, chama os pais em fila. Quer dizer, eu já assisti coisa horrorosa, não é? Mas nós não chamamos os pais, por exemplo, venha ajudar, tá certo, a discutir como podemos fazer lazer aqui nessa escola, com pais, alunos e professores. Ou seja, mudar o motivo das reuniões para tentar atrair os pais para esta escola, com outras funções, com outras possibilidades, e não para vir discutir só o desempenho do seu filho, tá certo? Que, em geral, a gente quer discutir com os pais cujos filhos não vão bem. Mas, se você estimular com atividades diversas e criar possibilidades de que esses pais venham para esse espaço, eles vão acabar se abrindo e haverá possibilidade de conversar sobre as dificuldades que os seus filhos têm, sem ser aquela questão muito pesada de uma reunião formal que é só para falar para isso. Mas aí nós temos que ser criativos e saber onde nós estamos, e, naquele contexto, o que pode ser convidativo para os pais estarem 2, 3 horas numa escola com professores e com os gestores, né? Tem que mudar a perspectiva do trabalho com os pais. Eu acho que a primeira coisa para atrair os pais é pensar que isso não é trabalho do gestor sozinho. Quer dizer, ou a equipe, a escola como um todo, ela se desenvolve de tal maneira a tentar atrair os pais, com as diferentes formas de atração, inclusive, como disse a Bernadette, com você tendo uma maneira menos formal, mas tem que ser uma coisa da escola. Isso não é só do gestor. Aliás, eu acho que o gestor tem que deixar isso muito claro desde o começo. Quer dizer, a maioria das coisas que se faz que um gestor faria dentro da escola não é exclusivo dele.
ou ele faz em equipe, ou existe uma confiança, ou existe uma delegação correta de poderes, ou ele não vai fazer. Então, é muito difícil fazer isso, mas eu acho que é inevitável. Quer dizer, nós tem que construir esse espírito de corpo, esta escola como uma equipe. Se o gestor for achar que isso é um problema dele, ele perde o sono e não vai resolver, provavelmente sozinho. Olha, Darcy, eu queria, talvez, só também contribuir um pouco nesse tema. E, primeiro, dizer para não desistir, né? Porque eu acho que quem está na gestão pela primeira vez das escolas acaba se sentindo tão frustrado, né? Porque chama uma reunião e aí ele tem aquele modelo de reunião, como a Bernadette bem colocou, e aí na segunda vem menos pais, ou vem só os pais dos melhores alunos. Mas eu acho que precisa superar essa frustração e compartilhar, como a professora Guiomar colocou, com toda a equipe, para que o trabalho seja da escola e também possa se irradiar para ser um trabalho da comunidade. Não é? Ele precisa sair da escola e ir para a comunidade. Eu acho que é um processo, não é na primeira tentativa que você já tem os resultados, né, incríveis. Eu acho que tem um conjunto de ações que juntos, não é, vocês se organizam para essa ação. E isso vai desde as reuniões que são as reuniões mais formais, porque há, sim, os momentos pedagógicos necessários aí dentro da agenda escolar, bem como os momentos que envolvem as comemorações, as festividades, o lazer, mas também aqueles que envolvem questões um pouco maiores, como o seu bairro, como a sua cidade, não é? Como essas reflexões que elas passam pela escola. Então, no meu entendimento, a proximidade com a escola tem a ver com frequência, tem a ver com você também mudar o jeito de comunicar com a escola, né, sobre a questão da aprendizagem especificamente, mas também ter esses espaços que lidam com a aprendizagem e com as aprendizagens, com esse sentido maior que é essa formação cidadã dentro da escola e dentro desse processo formativo. Eu queria pedir licença para vocês para dar um pitaco na resposta. Como a gente trabalha com conflitos, moral, valores, essa é uma questão muito forte que vem do lugar de cada um. E acho que, muitas vezes, por trás da participação da família, tem uma ideia de responsabilização. Então, nós fizemos uma pesquisa em que a gente avaliou conteúdo de bilhetes de escolas públicas, particulares, de séries diferentes. Então, o que a gente leva para a família? O que a gente pede ajuda para a família quando a gente envia as notificações eletrônicas, os bilhetes? Isso gerou uma série de discussões, estudos sobre isso, e eu queria trazer só alguns resultados, não sobre os bilhetes, mas do que a gente conseguiu aprender, né? Uma das coisas que o Salvaterra fala é que existem duas instituições socializadoras, né, formalmente, que é a escola e que é a família. A família, a socialização primária, a escola secundária. Mas, enquanto a família ela vai muito para a educação do âmbito privado, a escola, a aprendizagem da igualdade e de lidar com a diversidade vai se dar na escola. Então, por exemplo, na família as relações são assimétricas. Se eu digo para minha filha, você vai dormir às 9, e ela fala, você também, eu caio na risada, porque é bem que eu gostaria, né? Mas ela é pequena, precisa de sono, e eu não. Na escola, ela aprende que as regras valem para todos, para professor, para aluno. Então, a ideia da igualdade, da simetria. Ao mesmo tempo, tem uma questão que eu acho muito importante, é que a família ela tem valores que são próprios. Então, meu filho pode achar que é normal bater em mulher, porque quando meu pai está bravo, ele mete a mão. O pai da criança pode dizer assim, não anda com aquele gay filho da puta. Desculpem o termo, mas é o que a gente vê muitas vezes. Só que quando chega na escola, ele tem que aprender
os valores socialmente desejáveis. Isso é função nossa da escola. Então, que, por exemplo, aquilo que a família traz que é errado, que ele vai transformar, ressignificar esses valores em respeito à diversidade, em não violência. Então, essas transformações vão ocorrer no espaço, porque a escola educa para o espaço que é público, no sentido de coletivo. É essa transição a escola que faz. E outros estudos têm mostrado, na pesquisa que a gente fez nas escolas que a gente atuou, 72% das famílias eram chefiadas por mulheres, eram escolas de muita periferia. Tal. E essas mulheres trabalhavam o dia inteiro, elas tinham 3 filhos, maridos diferentes, mas elas ficaram, sabe? Muitas vezes o homem saiu, constituiu outra família. E o que acontece? A escola culpabilizava, e a gente via que elas davam o melhor que elas conseguiam. Então, o culpabilizar a família, ele resolve muito pouco o nosso problema. Os estudos demonstram que o problema não é a constituição de família, é muito mais esse funcionamento familiar. Mas nunca um fracasso da família pode ser o fracasso da escola, porque são instituições diferentes. Às vezes, a escola é o único universo, instituição, que traz o equilíbrio para esses meninos, que acolhe, que existe uma rotina, que os valores são estáveis. Então, por terem funções diferentes, a gente não pode ficar refém desses pais. Claro que a participação é importante, que deve fomentar, mas não pode gerar... A participação não pode ser dependência. Então, é isso. Obrigada. Pessoal, um aviso. A gente vai abrir para mais 4 perguntas, porque as pessoas estão super interessadas e pedindo muito. Então, eu queria pedir para vocês que vão fazer a pergunta serem muito breves, precisa fazer realmente em menos de 1 minuto cada pergunta, e aí a palavra vai voltar para a mesa, a gente vai pôr no cronômetro 5 minutos, e aí vocês se autogerenciam, quem quer responder o quê, tá bom? Obrigada. Oi, boa tarde. Só uma colocação, na realidade, não é uma pergunta, tá? Eu sou professora, né, Luciana, estou na Escola Técnica no estado do Pará, no município de Santarém. Né? Eu sou professora, não sou formada em pedagogia, mas estou na direção de escola, sou formada em artes, mas eu tenho uma especialização em gestão escolar e estou cursando mestrado também em gestão. Mas, assim, quando o professor colocou, né, e me deu uma angústia, assim, que professor com visão, ou diretor com visão de professor. Então, mais ou menos o que eu gostaria de colocar aqui. Pega isso e como ponto positivo, né? Eu sou professora, estou na direção, e o meu ponto positivo é que eu conheço a sala de aula, né? Eu já tive aquela experiência de sala de aula, então eu tenho um ponto positivo para que eu contribua com os professores que estão lá dentro, né? Que ainda estão perdidos, e leve a minha experiência como professora e para que ganhe mais espaço, que contribua na aprendizagem dos alunos. Era essa a minha fala. Obrigada, viu, pela contribuição. A gente ganha tempinhos, Mirela, brincando. Meu nome é Vera, parabéns pela mesa, pelas colocações, e eu tenho aqui mais uma provocação para as senhoras. É o seguinte, investir no mestrado profissional na educação, eu acho que é um dos caminhos, mas o foco, eu acho que tem que ser em fortalecer os cursos de pedagogia, dar condição de estudo e de pesquisa para os futuros pedagogos. Eu acho que é essencial. Nos cursos que nós estamos vendo de pedagogia, à distância ou os presenciais, nós temos que fortalecer esses cursos. E outra coisa que eu coloco também seria, talvez, desculpa a ousadia, mas uma proposta, que nos conselhos estaduais de educação e no Conselho Nacional de Educação houvesse mais representatividade dos professores, dos gestores e dos supervisores de ensino. Porque são os conselhos nacional e estadual que nos guia, que pensa, né, nas normas e nas regras. E essas normas elas têm que sair também do cotidiano escolar. E só a representatividade, através do sindicato, poderia nos dar esse respaldo. Obrigada. Eu vou tomar a liberdade de discordar.
Primeiro de tudo, porque eu não acho que sindicato tem que estar sindicato tem que estar defendendo o interesse dos seus sindicalizados, não da educação. Sindicato não é para ficar em Conselho Estadual de Educação nem nacional. Sindicato é para estar brigando pelo salário, pelas condições de trabalho do professor, com toda a legitimidade. Mas nós temos que preservar esses espaços, porque o sindicato em si mesmo não necessariamente tem um compromisso com a questão maior da educação. Ele tem compromisso com o seu sindicalizado. E essa é a tradição do sindicalismo no Brasil. Então, nesse ponto... Agora, fortalecer os cursos de pedagogia, tudo bem, depende. Vamos tentar e discutir o que nós entendemos por fortalecer os cursos de pedagogia. Não é? Porque se os cursos de pedagogia hoje não formam nem professores nem gestores. Essa é a verdade. Não é? Eles formam um monte de teorias pedagógicas e eles não conseguem realmente preparar o professor para dar aula no ensino fundamental e na educação infantil como deveria. Tanto é verdade que a grande maioria dos nossos professores já tem pedagogia e os nossos alunos continuam chegando no 3º ano analfabetos. Então, eu acho que fortalecer os cursos de pedagogia, tudo bem, eu acho que tem que fortalecer todos os cursos, mas tem que sentar e discutir em que termos vamos fortalecer. Assim, no geral, eu nem concordo nem discordo. Categorias. Sendo assim... Alcinara, eu sou gestora do Regional, já falei de manhã, e eu vou pegar um gancho da Bernadette, quando ela falou que nós precisamos ter mestrados em educação, né? E eu amo ouvir o Alex falar as ideias dele, e eu gostaria de perguntar para a Evelyn, como representante do MEC de formação, e o que é que o MEC pensa em trazer para o Brasil inteiro, porque nós já temos muitos especialistas em gestão escolar. E mestrado em educação, ele contribui, mas o que tem que contribuir é o mestrado em gestão. E eu gostaria de saber o que é que o MEC tem para nós, da escola pública, reservado para nós. Boa tarde, meu nome é Vanessa, sou de Goiás, tenho 15 anos de experiência em sala de aula e 6 anos de experiência como diretora. Para ilustrar o que o nosso colega falou aqui na primeira questão, quando nós estamos na sala de aula, vou usar uma metáfora, nós estamos num casulo. Você tem o horário da aula, o conteúdo a ser cumprido e a preocupação com os alunos. Quando esse professor ele tem a oportunidade de ser diretor, aí sai a borboleta, que pode estar na escola, em todos os ambientes, em todos os locais, em todos os horários. Você tem aquela visão geral da escola. E quando você gosta da função, quando você vê nos indicadores de avaliações externas, de avaliações internas, que o trabalho está sendo bem feito, é difícil voltar para o casulo. Então, eu acredito que deveria ter, no Brasil, uma carreira para diretor, uma carreira que legitimasse essa função e que nós pudéssemos ter formação específica para isso. Eu tenho mestrado, mas o meu mestrado não me ajuda na direção. Eu tenho especialização em gestão que ajudou muito mais do que o mestrado que eu tenho. Então, eu acredito que um mestrado, um doutorado, que legitimasse essa função, nos ajudaria muito na escola e que isso virasse carreira aqui no Brasil. Tá bom? Eu queria deixar só essa fala para vocês. Obrigada. Antes de... Oi? Sim, só que antes de passar a primeira resposta para vocês, Silvia, eu vou passar para a Bernadette, pode ser? Depois eu vou passando uma por uma para vocês responderem e já fazer as considerações finais, tá? Pena que a gente não tem tempo de aprofundar nas respostas, mas, primeiro, eu concordo com a Guiomar que o curso de pedagogia precisa ser revisto, mas precisamos saber em que termos, não é? E, segundo ponto, quando falo em mestrado profissional em gestão, eu não falei mestrado em educação.
Falei mestrado profissional em gestão. E falei um mestrado induzido pelo Ministério da Educação, através da CAPES, tá certo? Com uma vocação específica, e eu diria, através de um projeto bem construído para formar profissionais, e este projeto é que mereceria um apoio financeiro, e não qualquer projeto, porque eu conheço mestrados que dizem que estão voltados para a formação em gestão e que não formam em gestão, formam novamente genericamente. Sempre é uma formação, mas não é uma formação para um exercício profissional. O terceiro ponto que eu queria falar é quando a gente assume um determinado papel, não é? E respondendo ao primeiro interlocutor nosso, quer dizer, você tem que se imbuir desse papel. Não sou mais professor nesse momento, eu sou diretor. Assim como a história de pai e filho, né? Tem uma hora que a gente é filha e depois é mãe, tá certo? Mas continua sendo filha. Então, você desempenha 2 papéis, um em relação aos seus pais e um em relação aos seus filhos, e é assim que a gente tem que ser como um diretor que está sabendo que amanhã vai voltar a ser professor, e eu acho isto muito problemático, é uma situação que eu acho muito problemática, porque eu sou favorável a uma carreira de gestão, não é? Claro que baseada no exercício da profissão de professor, tá certo? São professores que poderiam se tornar gestores, e aí, como gestores, terem uma carreira, porque o nosso tempo de vida profissional é curto, e esse negócio de vai e vem, eu acho que só prejudica. O outro ponto que eu queria falar, esqueci. Eu vou fazer uma crítica aos programas do Ministério da Educação. Tá? Se me permita, porque foi também estimulado pelo que aqui foi colocado. Eu não acho que esses programas online tenham impacto. Tá certo? Eu avaliei o Progestão, o Proformação, o Parfor, e eu vi o desperdício, e eu vi também que não chega a grandes coisas. Tá certo? São todos programas muito bem intencionados, e as pessoas envolvidas muito bem intencionadas, mas o fruto é praticamente nulo, né? Eu acho que nós temos que mudar a nossa forma de gestão no nível central. Tá certo? Nós temos que formar profissionais locais, tá certo? Os profissionais locais que fiquem naquele local, ou seja, e que lá façam a multiplicação, tá certo? Acho que o modelo está errado, né? O modelo do Proformação era isto. Você formava profissionais no local, pessoal do MEC, tá certo? Este pessoal local formava outros núcleos nas escolas, tá certo? E aí você fazia, de vez em quando, avaliações coletivas em diversos níveis. Ou seja, você não é o formador, o MEC. Você é o construtor de um modelo que vai deixar em loco uma formação forte através de formações intermediárias. Tá certo? E eu acho que esse modelo centralista, para mim, não funciona e não vai funcionar. Ponto. Pode colocar aqui. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer. Foi uma mesa bastante interessante para todos nós. E eu queria falar algumas questões primeiro sobre o curso de pedagogia. Quer dizer, o curso de pedagogia tem que decidir a sua vocação. Se a sua vocação for, de fato, formar professores, que é o que a pedagogia reivindica tanto, ele precisa municiar esses professores, primeiro de tudo, com os conteúdos que ele tem que ensinar. Vejam só, gente. Os cursos de pedagogia formam o professor que fica mais tempo com as nossas crianças, da creche até o 5º ano. São 7 anos de educação na mão deste profissional. Este profissional talvez precise de 2 etapas, não sei, precisaria pensar melhor nisto. Porque uma coisa é você pegar uma creche, você gerenciar ou trabalhar com bebês, outra coisa é gerenciar e trabalhar com 4º ano primário, com 5º ano primário. São coisas bastante diferentes, certo? Terceira coisa, esse profissional precisa de conteúdo. O pior aluno do ensino médio é o que vai para a pedagogia, é a pior nota do Enem. É o aluno assim mais
mais desfavorecido que a gente possa imaginar. Ele faz um ensino médio noturno, de má qualidade. Ele entra para dar aula numa terceira, numa quarta série, para ensinar uma matemática que ele não sabe. Para ensinar uma língua portuguesa que ele não domina. Então, ensinar os conteúdos, rever os conteúdos da educação básica com os alunos da pedagogia, para mim, essa para mim é uma bandeira que eu tenho. É realmente uma bandeira. Quer dizer, não deveria ser permitido um professor ser professor de creche, educação infantil e pré-escola, se ele não dominasse muito bem os conteúdos do ensino médio. Muito bem. Os conteúdos científicos, os conteúdos linguísticos, os conteúdos matemáticos, etc. Essa é uma questão básica. Se é para formar professor mesmo, nós temos que começar por aí, em termos do curso de pedagogia. Então, é preciso que o curso de pedagogia reflita sobre si mesmo e pense como vai resolver esse problema. A outra questão diz respeito ao fato de ser gestor. Quer dizer, gestor não pode ser aquele que simplesmente é eleito. Quando vocês de outros estados falam que precisa de uma carreira de gestão, São Paulo tem uma carreira de gestão há 50 anos, há 60 anos, acredito, ou 70, não sei. Tem problemas? Tem um monte de defeito, mas é melhor do que não ter carreira. Então, São Paulo tem um patamar que já poderia estar pensando em outro tipo de profissionalização do gestor, porque já ultrapassou esta fase. Não é? No momento em que eu instituo como regra, em quase todo o Brasil, eleger os diretores, não necessariamente eu elejo aqueles que estão mais aptos para, eventualmente, fazer um curso de especialização. Então, eu acho que nós precisamos enfrentar este problema. Não é? O diretor tem que ser alguém selecionado, que passe por um processo. Tem gente que já está misturando eleição com seleção, o que eu acho muito bom. Acho que esse é o caminho. Minas Gerais fez esse caminho já há bastante tempo. Não é? Mas não podemos nos fiar simplesmente na eleição. Quer dizer, carreira, sim, mas para carreira tem concurso. Não é? Carreira não dá para eu não posso me eleger médico. Né? Eu não tenho condições de me eleger médica, nem engenheira. E também acho que não deveria poder eleger, qualquer um poder eleger ser diretor. Bom, queria tentar tratar a questão lá do nosso... A primeira questão, né, que motivou esse bloco de questões, que é do papel do professor e depois diretor, e ratificar um pouco o que Guiomar e Bernadette falaram, e a colega também que veio trazer aqui, a Vanessa, né, lá de Goiás, que trouxe essa colocação, que é difícil, não é? Mas partir do princípio de que você, professor, já tem um conjunto de experiências e vai para a gestão, então se empodera da gestão. Acho que tem uma questão de empoderamento que é necessária e aí, a partir daí, assumir esse papel pelo tempo que for, né? Mas também trazer um pouco desse processo de revisão que nós estamos fazendo, né? E já é um processo que já está quase, assim, já tem uma maturidade tal de reflexão, já contou com a contribuição, não é, de grupos de trabalho que antecederam e que produziram as avaliações que a professora Bernadette mencionou, que foram fundamentais para esta parada agora, não é? E que nós, certamente, em 2018, o Ministério da Educação vai estar buscando, por meio das avaliações que já foram feitas, dessa relação de maior efetividade, de atendimento para as demandas locais, formando para a atuação, não é? Nos territórios, tem sido, sim, um fio condutor da discussão. Então, com isso, eu digo para a colega que perguntou sobre as questões do mestrado profissional, não é?
que também se tem, sim, como a professora Bernadette falou e a Guiomar, assim, não é se pensar em mestrados em educação, profissionais em educação, mas sim em gestão escolar. E esse é um tema que nós já estamos discutindo e que brevemente, certamente, nós teremos já algum encaminhamento nesse sentido. É uma questão bastante sensível e que ela é consensual. Todos nós, da área dos estudiosos nesta área, também sentem essa questão da importância que é um mestrado profissional em gestão que trabalhe, que você possa fazer a formação para uma atuação na carreira. E, por falar em carreira, eu só vou trazer mais um exemplo. A professora Guiomar trouxe o exemplo de Minas Gerais e o de São Paulo, mas também já há, inclusive, muitos municípios no Brasil que têm concursos para diretores e para supervisores de ensino. Essa questão da regulação, que eu acho que é o tema, talvez que a colega tenha trazido da perspectiva do Conselho Nacional, também são questões que vão precisar ser mais discutidas, e se pensar em modelos onde nós possamos fortalecer a carreira em gestão. Acho que isso também já é um consenso, e a partir das experiências que nós já vivemos, como disse a Guiomar, o Brasil como um todo tem diversas experiências já, mas ainda prevalece a questão da eleição. E é um modelo que está posto, como na maioria, mas é importante que as outras experiências também possam ser trazidas, discutidas, se analisar os resultados, inclusive como isso impacta a questão do foco na aprendizagem das crianças e da progressão das aprendizagens, à medida que você tem equipes gestoras mais bem preparadas e valorizadas, não só no âmbito aqui dos processos de aperfeiçoamento e especialização, mas também na profissionalização, de uma carreira gestora. Então, dizer que para o Ministério da Educação este é um tema sensível, é um tema que já vem de discussões bastante robustas, capitaneadas, inclusive, pelas equipes que estão aqui, pela professora Bernadette, pela professora Guiomar, e que nós certamente teremos, em breve, já proposições mais assertivas a esse respeito. Queria agradecer imensamente a presença e as contribuições da Silvia, da Guiomar e da Bernadette. Foi um privilégio estar com vocês. E as minhas. Foi um privilégio estar nessa mesa, discutindo com vocês, uma mesa provocativa, e que todo mundo sai daqui com inúmeras reflexões. Obrigada.